E agora a gente vai iniciar essa nossa última hora juntos e eu quero falar sobre um conteúdo que é bem importante, que são as esferas de influência da sociedade. Porque talvez você está aqui, nesse momento, e você está pensando, mas eu queria fazer algo, eu queria mudar algo da minha vida, mas necessariamente eu não sei se o business é a minha área de chamado. Então, eu queria falar o seguinte, esse evento é de empreendedorismo, né? A gente está falando com empreendedores, mas os conteúdos são para qualquer pessoa. E eu acredito que todo mundo possa desenvolver essa veia empreendedora, tá? Possa desenvolver isso dentro da gente. Então, o que eu quero compartilhar com vocês, rapidamente aqui, são sobre as 7 áreas de influência da sociedade. Vamos ver o que a gente consegue fazer, cobrir até o final aí das nossas 12 horas. As 7 áreas de influência da sociedade é um conteúdo bem interessante, porque ela vai nos dizer que nós, enquanto cristãos, e se você não é cristão, você vai entender um pouco da nossa perspectiva, nós temos 7 áreas de influência. E mesmo se você não for cristão, você vai entender que a nossa sociedade funciona mais ou menos nessas 7 áreas, né? Então, eu queria compartilhar com vocês quais são essas 7 áreas rapidamente, para a gente entender aonde a gente pode se influenciar. Então, tem um conteúdo bem legal aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. 7 áreas ou 7 montes, né? É uma visão que o Loren Cunningham teve, entre outras pessoas que tiveram visões muito parecidas sobre influências que a gente deveria ter, ou seja, áreas que a gente deveria ter. A primeira delas é a nossa família e o lar. Então, nós temos que influenciar a nossa família e o lar, e aí quando a gente fala de empreendedores, a gente tem que influenciar também essa esfera. Lembro que quem está desde manhã, o Joel falou que ele se deu conta de que ele estava mudando cultura, implementando cultura nas empresas, que ele dava consultoria, que ele trabalhava, mas ele estava esquecendo de fazer isso com a família. E ele voltou atrás e começou a fazer. Então, nós, como empreendedores e empreendedoras, nós precisamos entender que uma das áreas de influência é a nossa família. Nós precisamos influenciar a nossa família. A família é super importante. Qual é a diferença? As pessoas perguntam, qual é a diferença, então, do empreendedorismo de reino, quem usa princípios e valores cristãos? A nossa família é a base de tudo, é a primeira coisa. A minha esposa, meus filhos são super importantes nesse processo de empreendedorismo. Eu não deixo de lado a minha família para ter o meu negócio. Eu tenho que equilibrá-las, ou tenho que uni-las nesse processo. Então, é super importante que a gente lembre disso e que a gente consiga realmente influenciar essas áreas. A segunda área que a gente tem que influenciar é a religião, a igreja, ou que é uma área de influência. Então, aqui a gente vai falar de pessoas que têm talvez um chamado ministerial especificamente dentro da igreja. Porque você pode ter um chamado ministerial na área de negócios, na área da política, em outras áreas, na ciência e tecnologia. Então, Deus chama você em outras áreas também. E a religião e a igreja é uma delas. E quando a gente fala em religião, normalmente a gente diz, nós não somos religiosos, né? Nós não somos... a religião não é boa. Mas a palavra em si original, ela não é ruim, né? Religião significa religar, que é nos religar a Deus. Então, é uma área de influência da sociedade e a gente tem visto pessoas fazendo coisas maravilhosas em relação a essa área. Deixa eu te dar um exemplo de um dos meus heróis da fé e um dos meus mentores, esse senhorzinho simpático aqui, o Dr. Linus Morris. O Dr. Linus Morris tem expandido o reino de Deus de uma forma espetacular. Ele é imparável, ele está já bem velhinho, mas isso não impede ele de viajar, de expandir o evangelho. Ele é sensacional. O Linus implementou, através deles, mais de 50, através da organização que ele criou na Europa, em Amsterdã, mais de 50 igrejas ao redor da Europa. E eles, nos anos 90, começaram um novo conceito de igreja na Europa, um conceito de uma igreja relacional, preocupada com as pessoas, preocupada com o envolvimento social, realmente muito mais preocupada com o dia a dia das pessoas, né? Então, ele é um empreendedor dentro dessa área da religião, dentro da igreja, né? A gente tem, por exemplo, aqui dentro da nossa organização, que é a Jocum, que é a YWAM, nós temos um ministério chamado Justice 180, que basicamente o que eles fazem é combater o tráfico sexual. Eles têm essa causa, eles têm essa visão e eles têm esse empreendimento social dentro dessa área.
Então, o Justice hoje está realmente tomando a frente para lutar contra o tráfico sexual. E aqui nos Estados Unidos, deixa eu compartilhar esse slide com vocês aqui. Antes de chegar aqui em Los Angeles, eu não sabia do tamanho do problema e do desafio que é o tráfico sexual no mundo. É uma coisa horrenda, que você não faz ideia de quão perverso tem esse mundo. É um negócio que é indescritível. Dá uma olhada nesse mapa aqui. A gente está falando de cidades americanas, tá? 1/3 das adolescentes elas acabam sendo envolvidas aqui nos Estados Unidos em algum tipo de aliciamento, né? Hoje tem, só de dinheiro que essa indústria gera, são 9,5 bilhões de dólares dentro só dos Estados Unidos. E Los Angeles é uma das principais cidades, está entre as top 20 que tem mais tráfico sexual. E o Justice 180 está justamente lutando contra isso. Como que faz isso, tá? O Justice está muito claro para eles, eles querem resgatar meninas do tráfico sexual. Deixa eu voltar aqui, depois eu volto lá para a minha tela. E como que eles estão fazendo isso? Através do empreendedorismo, através de Business as a Mission. Okay? Então, o Justice, o que eles fazem, eles tentam resgatar essas meninas, mas muitas meninas querem sair dessa vida, querem sair, e ao contrário do que talvez muita gente pensa, a maioria dessas meninas não estão lá por opção. Não é porque elas querem, não é porque é um glamour, não é por causa disso. A maioria estão lá por aliciamento, por falta de opção. Aqui em Los Angeles é extremamente comum meninas virem tentar a fama e elas acabam caindo nessas redes de tráfico sexual e quando vê elas estão envoltas nisso. Então, um exemplo muito comum é o seguinte, você pega a menina, vem para cá tentar a vida, não consegue pagar o aluguel, a Califórnia, Los Angeles é um dos lugares mais caros dos Estados Unidos. Quando vê um agente de modelo ou agente de talento se aproxima, fala para ela, olha, eu tenho um emprego para você, você pode dançar nessa boate, mas não tem nada. E aí a menina, na necessidade, às vezes acaba aceitando. Quando vê, entra dentro de um lugar assim, e aí ela tem que pagar para entrar, né? Pagar o FII para começar a profissão, e quando vê, ela já está enredada, ela não consegue mais sair. Então, as meninas dizem para o pessoal do Justice, para o nosso pessoal aqui, dizendo, eu gostaria muito de sair. Mas elas dizem, olha, eu não tenho nenhum skill, eu nunca trabalhei em outra coisa, eu estou desde adolescente nisso aqui, eu tenho um recorde criminal, né? Eu tenho uma ficha policial, então não tem como conseguir emprego. Diante disso, qual foi a resposta do Justice? Negócios, empreendedorismo. Então, o Justice está começando um café, um coffee shop, agora aqui em Los Angeles, e esse coffee shop, eles torram o café e vão ter um coffee shop. Esse coffee shop vai empregar as meninas que saem do tráfico sexual, vai treinar as meninas com habilidades para aprender a torrar o café, para aprender a fazer o café, para serem baristas, para aprenderem o atendimento, para realmente terem uma experiência profissional, para que elas possam sair dessa vida e continuar a vida delas. E o Justice está abrindo esse primeiro café aqui em Los Angeles, já estamos olhando para abrir uma filial em Nova York, uma filial na Tailândia, e atender eventos aqui em Los Angeles. Então, a resposta é dentro dessa esfera da sociedade, que são as organizações religiosas ou as organizações conectadas à igreja, organizações missionárias, nós também vemos o empreendedorismo fazer algo muito forte, ter um papel muito salutar dentro disso. Então, essa é a segunda esfera da sociedade, ok? A outra esfera da sociedade é a educação. Então, nós precisamos de mais empreendedores e empreendedoras influenciando essa área da educação, né, através das escolas e tal. O Carlos estava falando sobre educação 3.0, né, numa brincadeira, tentando achar qual que vai ser o futuro da educação. Empreendedores cristãos deveriam estar na ponta disso, olhando em como solucionar esse problema, de como fazer com que a educação seja mais interativa, que ela seja mais prazerosa, que as crianças realmente aprendam. Então, nós, como empreendedores, nós deveríamos empreender nessa área de esfera da sociedade, que é a educação. Nós temos na história do mundo, as principais universidades, elas têm cunho cristão, elas foram iniciadas por cristãos. Os cristãos estavam na vanguarda da educação. Você pega Harvard, por exemplo, princípios e valores cristãos no seu início. Hoje já não está mais assim. Mas nós podemos
nós empreendedores sermos a próxima leva de empreendedores cristãos, empreendedores do reino, que a gente está preocupado com as pessoas, preocupado com o meio ambiente, preocupado com o lado espiritual, de empreender na educação, de criar soluções na educação que façam sentido e que possam realmente modificar a vida das pessoas. A próxima área que a gente tem é uma área que é super suja, entre aspas, para muita gente, porque é a área da política, é a área do governo. Nós precisamos de empreendedores cristãos, empreendedoras cristãs dentro da área de governo. Nós precisamos de mais políticos que realmente consigam fazer algo diferente em relação a isso, que consigam fazer uma nova maneira de fazer política, uma nova maneira de se engajar com seus eleitores. Então, nós precisamos de empreendedorismo, de inovação, de futuro dentro dessas áreas. E ao invés, então, de um empreendedor do reino ele se afastar da política, porque não, a política não vamos misturar as coisas, pelo contrário, a gente deveria influenciar essa área da sociedade, a gente deveria criar produtos, ter uma startup que ajude a fiscalizar, enfim, a gente deveria ser empreendedor nessa área também para influenciar essa área da sociedade, para influenciar o governo, para influenciar a política. Talvez Deus chame você para ser um político, não é? Talvez você concorra aí, tem bons amigos que têm uma cosmovisão bíblica cristã, que são deputados, que são vereadores, que são prefeitos, que são governadores. Eu poderia citar aqui, por exemplo, meu amigo Marcel Van Hatten, que é luterano, tem uma visão, uma cosmovisão cristã e tem feito um trabalho excelente hoje como deputado federal, né, deputado lá do Rio Grande do Sul. Talvez Deus chame você para ter um cargo, né, concorrer a algo. Mas talvez Deus chame você para ser um empreendedor nessa área, na área de governo, na área de como você vai auxiliar a melhorar a política do nosso país, que, aliás, precisa muito. Mas a gente precisa de soluções inovadoras, de soluções novas. Então, seja você esse empreendedor que possa criar algo diferente nessa área de influência da sociedade. A próxima área de influência da sociedade é as mídias e comunicação. Eu não sei você, mas eu não estou aí no Brasil, tento acompanhar, não acompanho muito, mas pelo visto está muito complicada essa área de comunicação, né? Essa área de televisão, rádio, jornal, né? Nem tudo que se ouve é verdade. Então, imagina se a gente tivesse mais pessoas que, ao invés de propagar fake news, produzissem conteúdo de qualidade, produzissem notícias de qualidade, notícias que a gente pudesse confiar. Se você pegar, por exemplo, os grandes jornais aqui dos Estados Unidos, a maioria deles também foi iniciado com uma cosmovisão cristã. O New York Times, por exemplo, tinha uma cosmovisão cristã no seu início. Foi criado por isso. No início das comunicações, basicamente, cristãos é que dominavam esse mercado. Depois de um tempo, se deixou para lá e se disse que era muito sujo essa área. Então, a gente precisa influenciar os meios de comunicação e mídia. Então, talvez você vai criar um produto, você vai, como empreendedor, empreendedora, você vai criar uma nova solução. Talvez você vai criar um novo canal de televisão, um canal no YouTube que as pessoas acessem, uma newsletter de negócios ou de política. Você vai criar um meio de comunicação para se comunicar com as pessoas. Então, é uma área que a gente precisa de empreendedores cristãos com perspectiva bíblica para influenciar e para modificar. Talvez você tenha uma ideia aí, tem que colocar em prática para mudar essa área também. E é muito interessante o seguinte, porque Deus usa os nossos dons e talentos nessas áreas, em todas essas áreas que eu estou falando. Durante o dia a gente falou muito sobre isso, né? O Carlos acabou de falar que num momento muito difícil, caiu no colo dele uma empresa e Deus usou o talento empreendedor dele para tocar essa empresa, para inovar, para criar algo diferente. E sabe que comigo aconteceu algo muito parecido com isso, porque eu trabalhei durante muitos anos em comunicação, né? Rádio, televisão. Então, eu tive durante um bom tempo um programete na RBS TV, que é afiliada da Rede Globo no sul do Brasil. Tive programas de entrevista, trabalhei na Rádio Independente, na Rádio Tropical, enfim, tive vasta experiência nos meios de comunicação e, de alguma forma, tentando influenciar essas esferas também. Mas Deus usou meu talento e uma das coisas que eu fiz na minha jornada de comunicador foi ser narrador de futebol. Então, eu narrei, para quem é do Sul, aí, a dupla Grenal, né, clássicos, narrei final de Libertadores, narrei vários jogos interessantíssimos, mas Deus me deixou a narração mais importante da minha vida para fazer isso lá em Moçambique. E antes o Marcelo estava nos vendo aqui, eu acho que ele até está nos vendo aqui. Acho que o Marcelinho está aí.
Lá com o Marcelo, a gente foi para Moçambique fazer um trabalho missionário, voluntário com o pastor Marcelo, e ele nos apresentou um projeto que trabalha com futebol e crianças lá, e a gente descobriu que nessa ocasião estava tendo a final do campeonato. Eles têm um programa de discipulado, que as crianças do turno oposto da escola vão, aprender futebol, mas também tem um discipulado. E era a final do campeonato. Eu falei, Marcelo, vamos fazer algo diferente, cara. Eu vou narrar o jogo, a Mari pode fazer imagens e vamos fazer uma festa com essa criançada. Deus usou esse talento que ele me deu para mídias e comunicação, para influenciar essa área, para abençoar pessoas, e Deus pode fazer isso com você também. Deixa eu compartilhar esse videozinho rápido com você aqui, lá de Moçambique. Dá uma olhada nisso aqui. Bom, estamos aqui, a rapaziada já está perfilada lá, vai começar o campeonato, sistema de som, tudo prontinho. Vai rolar o hino nacional e depois nós vamos para a peleja. Vamos narrar com um comentarista depois especial que depois eu vou apresentar para você. Estamos aqui com o Carlinhos, pastor Marcelo. Carlinhos, explica aí o que está fazendo aí com esse projeto lindo. Esse aqui é um projeto de futebol que nós estamos desenvolvendo aqui na África, e através do futebol nós temos alcançado essas crianças e tornado eles filhos melhores, alunos melhores e cidadãos melhores, através dos princípios cristãos. Agora é a final do torneio, eles estão muito agitados. Hoje vai ser casa cheia, hoje vai tremer aqui em Moçambique. Vamos lá. Então... Cara. Olha o Charles tentou passar, briga defensiva, vem Francisco para cortar, mandou a bola à frente, o Benito mandou do jeito que deu a frente, Wilson bateu pro gol, tá pintando o gol, olha a frente, mano, tá pintando o gol de cabeça pra fora! Inacreditável, gol perdido pela equipe do Scrap, Wilson tava sozinho na área, Marcelo! Do Scrap! Gol do Scrap! Sabe quem foi? Sabe quem foi? Foi ele, o camisa número 9, Rio! Resgatando vidas! Sabe quem foi? Sabe quem foi? Breno! Breno, camisa número 5! Bom, tá aí o vídeo segue. Deixa eu voltar aqui com vocês, voltar para a tela. Porque Deus usa os nossos dons e talentos das formas mais inacreditáveis possíveis. E é de verdade, gente. Essa foi a narração mais emocionante que eu fiz na minha vida. Não sei se vocês viram, era um campo de terra. Era muito interessante não sei se vocês também perceberam, que quando dava gol, todo mundo corria, né? Todo mundo corria, se abraçava e era uma festa só. E era interessante que quando você falava o nome de uma criança, por exemplo, o João, né? Lá vai o João com a bola, o João parava e olhava para onde eu estava, né? Porque eles nunca tinham ouvido a voz dele ou nunca tiveram tido uma narração, algo assim. Então, Deus chama para a gente empreender, para a gente usar os nossos dons e talentos para influenciar todas as esferas da sociedade. Nós, como empreendedores e empreendedoras cristãos e cristãs, a gente precisa fazer isso. Bom, vamos lá. Então, a gente está falando das 7 esferas de áreas de influência da sociedade, e agora a gente vai para a próxima área de esfera da sociedade, que é artes, entretenimento e esportes, tá? Então, olha só, você que tá ligado aqui com a gente, tem artes, entretenimento e esportes, são a 6ª área, que são diversas áreas juntas, né? Tem algumas pessoas que até separam em mais áreas de influência da sociedade, e aí acabam separando essas aqui, né? A gente ficou com a visão original, que tem essas áreas em conjunto, ou essas áreas em conjunto, que é artes, entretenimento e esporte. Então, pode ser que Deus chame você para empreender nessas áreas, usar os seus dons e talentos dentro dessa área para influenciar e fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor nessas áreas. Então, deixa eu compartilhar com você
um vídeo que, para mim, é um vídeo sensacional, que é de um cara chamado Tim Tebow. Ele é cristão, ele foi jogador de futebol americano, depois foi jogador de futebol de beisebol, e o Tim Tebow tem um testemunho genial de como a gente pode influenciar a área de esporte. Então, talvez Deus dê um talento para você de ser esportista, e você vai, de alguma forma, usar isso para expandir o reino, de alguma forma até ser empreendedor, né? O Tim Tebow, por exemplo, virou uma marca, e ele criou um business em torno disso, e influencia hoje milhões de pessoas nessa área do esporte. Então, o Tim Tebow, ele ficou muito conhecido aqui nos Estados Unidos por se ajoelhar e orar durante as partidas de futebol americano. E esse testemunho dele, envolvendo o versículo de João 3,16, é simplesmente genial. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. You know, there's been so many times in my life where I felt unworthy or unqualified, but God would just do something so cool in the midst of it. And one of those times was when I was a junior at the University of Florida, and we're getting ready to play Tennessee. And I see some of my teammates putting different eye blacks under their eyes, and they're putting like their mom's name or their area code under their eyes. And so I start to think, you know, I wonder if I could put something under my eyes that maybe could encourage someone or inspire someone. So I was like, well, God bless, I don't know. And I was like, well, Philippians 4:13, I could do that. You know, I can do all things through Christ who strengthens me. I was like, that would be good for a football player. So I put it under my eyes. We were blessed to win because it was Tennessee. And it really wasn't that big of a deal. After the game, a couple local newspapers wrote about it, but it wasn't that big of a deal. But I kept wearing it under my eyes every single game. And as probably a lot of you know, Gator fans are very passionate. So 4, 5, 6 weeks later, they're selling it at the Gator store, at the Florida Library. You have thousands of fans showing up to games wearing Philippians 4:13 under their eyes. And I honestly believe half of them don't even know what it means. I had one guy, his name was Phil, come up to me and said, hey, did you wear that under your eyes for me? It's like, no, it's a Bible verse. What are you talking about? And so we get to the SEC championship game at the end of the year, and we're getting ready to run out of the tunnel. And football's kind of one of those things where you have such tunnel vision. It's just one thing at a time, one thing at a time. And as I was getting ready to run out of the tunnel, I really felt like God was putting in my heart to change the verse. I was like, really, right now? But I realized that if we won, we'd be playing a national championship on one of the biggest stages that I might ever get. And so that would be the right opportunity to change the verse. And so we were blessed to win that game. And the next 6 weeks leading up to the national championship, I was agonizing and really contemplating what verse I was going to go with. And God kept bringing it to my heart and my head, John 3:16, because it's the essence of our Christianity. It's the essence of our hope. For God so loved the world, he gave his only begotten son, that whosoever believes in him will not perish but have everlasting life. It's what gives us hope as Christians. So I decided to go with that. And so 2 days before the game, I went up to my parents' hotel room in Miami, Florida, and I was like, Mom, Dad, I've decided to change the verse. I'm going to go with John 3:16. My mom's super sweet and supportive. Oh, that's great, honey. My dad's like, well, have you told Coach Meyer? Because he says he just likes his routines, but that dude is so superstitious, it's ridiculous. So he's like, you really need to tell him. So we were right down the street at FAU practicing. We finished our last practice for a national championship. I said, hey, Coach Meyer, can I talk to you for a second? He's like, yeah, how you feeling? Your arm good, leg good? You ready for the game? I was like, yeah, I'm good. You know the verse I wear in my eyes? He's like, yeah, Philippians 4:13. I can do all things through Christ strengthens me. I love it. I was like, well, I'm going to change that verse tomorrow night. What? What are you talking about? You can't change that verse. That verse got us here. Didn't get us here. So after a couple minutes of explaining it to him, he totally was supportive and understood. And honestly, after that, I didn't even really think about it. I just went out there and tried to win the championship game. We were blessed to win. And 2 days later, I was at Ballyhoo Restaurant in Gainesville, Florida with me, my mom, my dad, my aunt, and Coach Meyer. And probably some of you have been to Ballyhoo's. And I was just sitting there eating a grouper. And Coach Meyer gets a call. And he's like, all right, bye. And I was like, who was that? He said, that was Steve McLean. Here's our PR guy at Florida. So what do you have to say? He said, did you know that during that game, 94 million people Googled John 3:16? And honestly, my first thought was, how the heck do 94 million people not know John 3:16? Hashtag Sunday school. It's like the first thing you hear, you know? But I was just sitting in Ballyhoo Restaurant, just so humbled at how big the God is that we serve and how he wants to do amazing things in us and through us. And when we just step out and show a little faith or a little courage, or we just decide, hey, it's okay to be a little bit different than everybody else.
what God can do in our lives. And that game just happened to be in 2009, January 8th. Well, exactly 3 years later, January 8th, 2012, we just happened to be playing the Pittsburgh Steelers. And I never even thought about John 3:16 one time, so I can't take any credit for it. I just tried to go out there and win a playoff game, and we were blessed to win this crazy playoff game in overtime. And I run in and try to, shower really quick and change because I wanted to go celebrate with my family. So I'm running to go and do my press conference really quick because I love talking to the media. And right before I walk into the press conference room, Patrick, our PR guy, jumps in front of me. He says, "Timmy, do you realize what happened?" I was like, "Yeah, we just beat the Steelers. We're going to play the Patriots. Like, let me do this." He's like, "No, do you realize what happened?" And I was like, "I guess not." He said, "Timmy, it's exactly 3 years from the night you wore John 3:16 into your eyes." I was like, "Oh, that's pretty cool." And he was like, "No, you don't realize during the game, you threw for 316 yards. Your yards per completion were 31.6. Your yards per rush were 3.16. The ratings for the night were 31.6, and the time of possession was 31.06. And during the game, 90 million people Googled John 3:16, and it's the #1 trending thing on every platform." I was just standing there in that hallway getting ready to do this press conference thinking that night was about a football game. And it really wasn't, because the God that we serve is such a big God. And standing in that hallway, I knew that it was something so much more, because the God that we serve is a God of miracles, as we're going to hear today. And it's a God that does pretty amazing things in us and through us. And I think we just have to be willing to step out and say, "Here you go, God. I'm going to give you my fish and my loaves of bread," and watch what he does with it. But the God we serve can do pretty awesome, amazing things. Uau. Não sei se você conseguiu ver bem na tela aí, pelo menos no YouTube estava bem claro aqui, né? No Face também. Esse testemunho do Tim Tebow é simplesmente genial, né? E só para vocês saberem, isso foi proibido, essa prática nos esportes americanos, né? Inclusive, depois que o Tim Tebow começou a usar no college, lá na Flórida. Agora sim, estamos de volta. Não sei se você conseguiu acompanhar bem aí o Tim Tebow, mas é genial esse testemunho dele. Realmente é muito impactante, porque o Tim Tebow, não sei se você sabe, mas depois de ele começar a usar esses versículos, foi proibido no college, proibido em todos os esportes aqui nos Estados Unidos de usar versículo. Inclusive, foi proibido durante um bom tempo de orar na beira do gramado e tal, enfim. Mas ele continuou fazendo e hoje ele é um grande empreendedor, ele tem investido em várias startups e tem utilizado o esporte, tem tido empresas de esporte, então talvez Deus chame você para esse talento de esportes, tem esse talento de esportes e talvez chame você para ser um empreendedor nessa área. Tem outras áreas dentro dessa área que a gente está conversando aqui, que pode ser que Deus chame você para empreender, pode ser que Deus chame você para empreender e ser um escritor. O Hobbit, né, o Senhor dos Anéis, o escritor era cristão, e era cristão amigo de um cara que deixa eu ver se o C.S. Lewis está aqui, acho que não está, mas o C.S. Lewis, que é um dos maiores teólogos do nosso século, era amigo do Tolkien, e eles escreviam, trocavam figurinhas escrevendo. Então, talvez Deus chame você para ser um escritor e usar esse talento realmente como empreendedor. Eu acredito que muitos escritores, eles são empreendedores, né? Eu já escrevi um livro, a Mariana escreveu um livro. É um business, né? Eu chamo isso de um microempreendedor de projeto, porque você está criando num espaço curto de tempo, basicamente uma empresa. Por exemplo, para você lançar um livro, você escreve ele, se você lançar independente, obviamente. Você escreve ele, você imprime, você vende, você cria os eventos. Então, é um empreendimento. Talvez Deus chame você para isso. Outros dois cristãos que impactaram muito foi o Tolstói e o Dostoiévski, dois escritores russos. Inclusive, na época da grande perseguição russa, todas as Bíblias e outros livros foram queimados, mas não desses dois autores, são os dois maiores autores russos, e os livros dos dois estão recheados de referências a Jesus, a Deus. É bem interessante as obras deles. Talvez Deus chame você para ser um empreendedor, como um pintor, como um Rembrandt,
grande pintor cristão, que dizia que as suas obras eram inspiradas por Deus. Aqui uma obra dele, tem uma obra muito bonita que retrata Paulo, né? A riqueza de detalhes dessa obra é simplesmente genial. A gente tem uma das obras principais do Rembrandt aqui no Museu Getty, em Los Angeles. Eu gosto muito de pinturas, então talvez Deus chame para você. Talvez Deus chame você para ser músico. Atenção, músicos que estão aí. Atenção, músicos que estão aí. Meu áudio está melhor já? Acho que sim, né? Essa mensagem é antiga. Os músicos que estão aí, talvez muitos músicos são empreendedores, não é? Muitos músicos são empreendedores. Esse cara aqui é Bach, para quem gosta de música clássica, talvez é o maior de todos. Há discussões de quem é o maior de todos na música clássica, mas o Bach estaria pelo menos aí nos top 3 ou top 5, com criações divinas, realmente divinas. Ele também dizia que a inspiração dele era divina, né? O Bach tem uma história muito interessante. Se você puder estudar a história dele, você vai ver muitas referências sobre Deus, e ele falando sobre isso, e as composições dele são divinas realmente, são muito bonitas. Vamos encerrar, então, ainda falando sobre o entretenimento, né? A gente está falando sobre entretenimento. Você pode empreender tanto uma organização de non-profit, né, que é sem fins lucrativos, como para uma profit, mas impactar essa área, né? A gente tem hoje, por exemplo, o Build a Rise, que é um ministério que nós temos aqui, que já vamos falar isso aqui da Mari. Eu quero compartilhar essa história da Mari, que é muito legal. Nós temos, por exemplo, um negócio que saiu da nossa escola de negócios de transformação do ano passado, com a Lisbeth. Ela está indo para Paris para abrir uma empresa que trabalha com moda, nos backstages de moda, promovendo desfiles, mas com uma perspectiva cristã, de beleza, de autoestima, de identidade, que é bem diferente do que a gente está acostumado no mundo da moda. Então, são negócios BAM que estão influenciando, por exemplo, a área do entretenimento. Então, Deus pode chamar você para influenciar essa área do entretenimento. E olha que interessante, a Mari já tem feito um trabalho há muitos anos, a minha esposa, em relação à moda, né? E aconteceu algo muito interessante, que foi isso aqui. A Mari, deixa eu ficar no vídeo aqui com vocês, aí eu coloco a foto logo. A Mari tem trabalhado justamente em backstage de moda, né? E uma das formas que eles utilizam é para abençoar, porque elas fazem isso para abençoar as pessoas. Então, elas estão no backstage tratando essas mulheres de uma forma que seja carinhosa, que não seja só como objeto, falando coisas positivas, orando por essas mulheres, trazendo uma palavra de bênção, porque é muito difícil essa área de modelos e tal, a concorrência é um negócio muito difícil mesmo. Então as meninas estão lá. Um dia a Mari estava num desfile aqui em Los Angeles, né, e ela conheceu uma menina chamada Lily Pons, que é uma Instagrammer, não sei quantos milhões ela deve ter agora, muitos milhões. E a Mari não sabia quem ela era na época, né, e aí disseram, você vai ficar com uma das celebridades e tal, e a Mari, né, beleza, chegou lá. O interessante é que eu lembro que a Mari, antes dela sair, a gente orou, e ela orou pelo seguinte, que Deus desse um encontro divino para ela e desse coragem e uma história para contar. E ela conheceu essa menina, acabou que a Mari chegou lá e ela pegou e, né, teve a coragem e pediu para a Lily Pons, como é que eu posso orar por você? E ela disse, orar por mim? Ela disse, nunca ninguém pediu para orar por mim, por que tu quer orar por mim? Ela disse, não, então, nós somos cristãos, a gente está fazendo esse trabalho aqui nos backstages da moda, e explicou. E a menina viu o sotaque da Mari e começou a falar em espanhol com ela, da Venezuela, e começou a compartilhar com a Mari de que ela realmente estava com dificuldade, que ela estava com depressão, que ela não estava se sentindo feliz, que não era um momento bom e que ela não queria estar ali e tal. E a Mari disse, não, então eu vou orar para o Espírito Santo estar contigo nessa passarela e para ele te trazer uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que você nunca sentiu. E ela, né, logo teve que ir para a passarela, foi para a passarela. Quando ela voltou, ela olhou para a Mari e disse, eu não sei o que tu fez, mas eu nunca senti, eu me senti tão bem quando eu estava fazendo esse desfile, eu nunca senti isso na minha vida. Nunca. E aí elas começaram a falar de Deus e tal, e nesse momento a manager dela chegou, disse, isso não é espaço para fazer essas coisas aqui e tal, e aí puxou ela, e quando ela puxou ela, aparece alguém que você com certeza deve conhecer, que é a Paris Hilton.
E aí as duas se abraçam e tal, e daquela tira foto de paparazzi, aquela coisa toda, né? E aí o que acontece é que a Mari aparece, eu não sei se você consegue ver aqui, mas a Mari aparece no canto esquerdo aí da foto, tentando meio que sair da foto, né? E aí aparece a Paris Hilton, a Lily Pons e a Mari de fundo. E a Mari chega em casa e todo mundo tá, Mari, como assim? Onde é que tu tava? Que tu tá no Instagram da Paris Hilton, no Instagram da Lily Pons, oh meu Deus, e tal, tal, tal. E aí a Mari disse, eu estava no desfile e tal. E aí muitas mensagens chegaram para a Mari, muitas mensagens mesmo. Inclusive uma mensagem do UOL. E o UOL fez uma entrevista com a Mari. E foi uma entrevista bem interessante, né? Eu imagino que o UOL tem uma perspectiva, talvez ideológica e política, a gente poderia falar assim. Mas olha que interessante. A Mari está dizendo, Jesus não era machista, diz blogueira evangélica de moda e beleza. A entrevista, assim, eles tentaram meio que distorcer um pouco, mas no final está falando de Jesus, está expandindo o reino e está abençoando pessoas por causa daquela foto que apareceu da Lily Pons, da coragem da Mari de orar por ela no momento que talvez não deveria nem orar, que não era o momento. Então, às vezes Deus vai utilizar a tua veia empreendedora, a tua coragem e criatividade para influenciar áreas de influência que a gente não está acostumado, tá bom? E outras áreas que a gente tem que influenciar, que é a 7ª área, que é a economia, que envolve negócios, comércio, ciência e tecnologia. Então, talvez Deus chame você realmente para ter um negócio, o seu negócio ser diferente, para você criar algo dentro da ciência, da tecnologia, criar um business diferente que ninguém criou ainda. Talvez você seja um cientista e com essa veia empreendedora que nem o Blaise Pascal, foi um cristão, que um dos grandes cientistas da nossa história. Talvez você possa criar um negócio como o In-N-Out Burger, que hoje, aqui na Califórnia, é o muito mais famoso que Burger King, que McDonald's, é o In-N-Out, é um hambúrguer dos californianos, e eles são cristãos. Inclusive, se você for, a gente sempre leva, quando leva pessoas para comer pela primeira vez, mostra, né? Tem João 3,16 embaixo dos copos, tem versículos nas embalagens, mas mais que isso, a cultura deles é baseada nisso, eles investem a grana retornando para a comunidade, pagam um salário acima do mercado, tratam bem os funcionários. A gente fez um treinamento dentro da universidade corporativa deles e todo mundo apaixonado por eles, apaixonado pela cultura da empresa. Hoje eles também têm uma bandeira muito forte contra o tráfico sexual. Então, talvez Deus chame você para influenciar essa área de influência da sociedade e ser um empreendedor nessa área aí. Então, fechamos essas áreas de influência. Então, nós precisamos de empreendedores e empreendedoras nessas áreas de influência, né? Que seja na família, seja dentro da própria igreja, na ciência e tecnologia, na educação, na política, nas comunicações, né? Na mídia. Nós precisamos de empreendedores. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente precisa ter algo que é ser um empreendedor do reino. Então, eu quero terminar esses nossos últimos minutos justamente falando sobre isso. A gente precisa ter esse framework, esse template de ser um empreendedor do reino, para expandir o reino, com perspectivas e valores e com integridade. Então, eu quero compartilhar com você 5 características que todo empreendedor do reino tem e que você deveria ter também, caso... Meu microfone aqui está caindo, né? Obrigado por ter me avisado aí. Se você quer empreender de uma forma diferente, tá? Então, vamos lá. A primeira é em relação à nossa identidade. Todo empreendedor do reino sabe a sua identidade. A gente falou várias vezes sobre identidade. A Mari falou sobre identidade. A Érica falou sobre identidade. A Fábio falou sobre identidade. E a nossa identidade... Lembra que a Érica, se você está desde manhã, a Érica falou sobre... Nossa, meu microfone aqui está me deixando na mão, né? Espero que não está fazendo muito barulho para vocês aí, né? Deixa eu desligar rapidinho aqui para arrumar, gente. Espera aí. Melhor, e aí ele não fica balançando. Tem a sua identidade muito clara. A identidade não é o negócio deles, a identidade não é o sucesso, não é o fracasso. Lembra disso? A identidade é aquilo que Deus fala para você, os dons e talentos que Ele te deu. Então, primeiro, se você quer ser um empreendedor do reino, você tem uma identidade diferente do que as outras pessoas. Segundo, você pensa em quem prospera. A pergunta que você tem que fazer é quem prospera. É só você que prospera? É só seu negócio que prospera? É só seu negócio e os empregados? Ou é o seu negócio, os seus empregados e a comunidade? Todas as pessoas ao redor de um empreendedor do reino, ela prospera.
O seu negócio precisa de lucro, sim, né? A gente, claro, tem que equilibrar pessoas, propósito e lucro. É super importante você ter essas 3 coisas, mas é importante você entender que a prosperidade não pode parar só na sua empresa. E às vezes o empreendedor, né, no mercado hoje em dia, às vezes é só o empreendedor que prospera. O empregado é só pago, né? Ele paga o mínimo. E a gente tem que fazer o processo contrário. A gente tem que prosperar como empresa, os nossos empregados, colaboradores prosperam trabalhando para a gente e a gente prospera a nossa comunidade, retribuindo para a comunidade aquilo que ela tem nos dado. Aliás, a comunidade é o que faz a empresa existir. São as pessoas que compram os nossos produtos, que compram os nossos serviços. Então, quem prospera? Todo mundo tem que prosperar. Você, as pessoas que estão ao seu redor dentro da sua empresa e a comunidade está na sua volta. Terceiro ponto de um empreendedor do reino, ele sempre tem um plano ministerial. Ele sempre vai ter um plano de como vai discipular as pessoas, de como vai abençoar as pessoas. É intencional isso, não é acidental. Então, quando você é um empreendedor do reino, esse é o meu plano discipulado. Quando a pessoa entrar, ela vai ter esse tipo de tratamento, vai passar por esse tipo de programa, a gente vai fazer esse trabalho voluntário na comunidade, isso vai ensinar essa pessoa isso aqui. Então, tem um plano de discipulado, de ensino dentro da empresa. E não necessariamente que há um plano de conversão, né? Ou seja, que todos os seus empregados precisam ser cristãos, mas todos os empregados eles precisam viver com os valores que você tem, de integridade, de transparência, de abençoar o próximo. E muitas vezes o que vai acontecer é que as pessoas acabam conhecendo a Deus de uma forma diferente, elas acabam se tornando cristãs nesse processo, mas não é por força, é por realmente um descobrimento e uma revelação. O quarto ponto é a sua vida devocional. Se você é um empreendedor do reino, a sua vida devocional é crucial. Você precisa ter uma vida disciplinada espiritualmente falando, né? Você precisa de tempo com as escrituras, você precisa de tempo de meditação, você precisa de tempo de jejum. É importante que você tenha isso, porque um líder fortalecido fortalece seus liderados. Se você está fraco, não tem como você repassar isso para a sua empresa ou para as pessoas que estão na sua volta. Líder fortalecido fortalece seus liderados. Então, sua vida devocional é crucial. E por último, é a comunidade. Quando eu falei que a prosperidade tem que chegar na comunidade, não é só a prosperidade em dinheiro. O que a sua empresa faz de diferença para a comunidade? Se hoje fechar as portas da sua empresa, o que a comunidade vai dizer? Talvez os seus empregados vão sentir muito. Ou até não, né? A gente já vê caso de empresas que fecham as portas e o cara diz, no final das contas foi até bom. O que as pessoas vão dizer? O que a comunidade vai dizer? Vai dizer, nossa, essa empresa não deveria ter fechado, ela é crucial para a nossa comunidade, ela tem investido na comunidade, em programas da comunidade, ela tem investido nas nossas crianças, ela tem um impacto social aqui. Não vamos deixar fechar essa empresa, porque ela tem um impacto na nossa comunidade, ela faz a diferença na comunidade onde ela está inserida. Quando nós temos essas características, nós somos um empreendedor do reino. Então vamos lá, identidade, quem prospera, plano ministerial, sua vida devocional e a comunidade. Tá bom? Então são essas 5 características de um empreendedor do reino. Eu vou mandar esse material para você também lá nos materiais adicionais. Gente,